Bom, continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós estávamos naquela passagem ali, versículo 16, né? Continua no capítulo 1 de Mateus, tá? Jacó gerou José, o esposo de Maria. São João Crisóstomo vai nos dizer assim: estabelecido todos os antepassados de Cristo, e terminando em José, diz o evangelista, esposo de Maria, indicando que foi por causa de Maria que incluiu também José na genealogia. São Jerônimo: quando ouvires a palavra marido, esposo, que não se introduza em ti a suspeita de que tenha tido conjunção carnal, mas lembra-te do costume das Escrituras, segundo o qual as mulheres prometidas em casamento são chamadas esposas, e os homens prometidos em casamentos, maridos. Então, algumas coisas assim, muito importantes nós entendemos nesse sentido de esposo de Maria. E Mateus vai dar esse ênfase, né? Poderia estar colocando só José e aí falando, mas não, o esposo de Maria. Isso não quer dizer, certo, que os dois teve relações, né, carnais. Não se diz isso. Nós vamos entender isso então um pouquinho mais agora para frente. Vamos chegar lá. Mas antes, aqui fala também dessa geração de Jesus por Maria. Então, no versículo 18, como eu falava no anterior, né, no vídeo anterior, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. O que vai dizer então para nós, os santos, meditando sobre essa passagem, né? A geração de Jesus por Maria. Vamos lá, Crisóstomo. Como o evangelista havia dito antes, e Jacó gerou José, com quem, desposada, Maria gerou Jesus, para que ninguém pudesse pensar que o nascimento de Cristo havia sido como os dos seus progenitores. Cortando a ordem narrativa, diz: a geração de Jesus Cristo foi deste modo, como se dissesse: a geração de seus antecedentes foi como eu referi, mas a geração de Cristo não foi assim, mas de outra forma. Estando Maria, sua mãe, desposada, São João Crisóstomo vai ainda continuando. Como quem vai dizer uma coisa nova, o evangelista promete narrar a maneira como se fez essa geração, para que quem ouvir as palavras esposo de Maria não pense que Cristo tenha nascido segundo a lei geral da natureza. Então, essa origem de Jesus, não a origem da carne, mas a origem divina de Jesus. Então, por isso que São Mateus vai dizer novamente, a origem de Jesus Cristo foi assim. Tá bom, vamos agora ao questionamento que São Jerônimo nos vai ensinar quando ele pergunta assim. Veja só, São Jerônimo vai fazer essa pergunta para nós e aí nós vamos então dar encaminhamento aqui para todos esses versículos aqui do 18 ao versículo 25, tá? Dá um pause se você não leu ainda, pause, leia e depois volte aqui. São Jerônimo diz assim: mas por que Cristo é concebido de uma virgem casada e não de uma simples virgem? Já pensou nisso? Por quê? Por que teria que ser casada? Por que ela teria que ser esposa de alguém? Então vamos lá. Ele responde: por 3 razões. A primeira, para que, pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. Então, primeira coisa, olha, é Maria, né? Então a descendência de José, da genealogia de José. Então, primeira coisa, por isso. Então, tinha que ter uma mulher, então, tem que ter essa descendência. A segunda, para que os judeus não apedrejassem como adúltera, porque se ela fosse solteira, né, ali da vida, poderia apedrejá-la, mas se é casada, só se José então a expor, certo? Como um adultério. Então, a segunda coisa seria por isso. A terceira, para que ao fugir para o Egito tivesse a consolação de marido. Jesus precisava de um pai para proteger, um homem ali para proteger. Quando foi para o Egito, para dar proteção, trabalho, sustento para aquela família, certo?
E aí São Jerônimo ainda acrescenta e diz assim: o Marte Inácio acrescenta uma outra razão. Qual seria essa então? Para ocultar ao demônio o parto de Maria, e que este sempre cresce que Cristo havia sido gerado não por uma virgem, mas por uma mulher casada. Até para enganar o demônio, certo? Então, assim, essa é uma visão muito interessante de São Jerônimo que vai nos abrir os horizontes, porque a gente vai agora seguir mais um pouquinho, algumas palavrinhas chaves que tem que a gente fica meio confuso. Ixi, o que é isso daqui e tal? Na verdade, é algo, quando diz assim, ela foi desposada, né? Foi desposada, e aí, né? Aqui vamos que José seu esposo, justo enquanto decidia, tal. Aqui, vamos aqui, origem de Jesus Cristo. Ela estava comprometida em casamento de José antes de coabitar. Então, ou que ela foi desposada. Então, Orígenes vai nos explicar da seguinte forma: desposada com José, mas não carnalmente unida. A mãe deste foi mãe imaculada, mãe incorrupta, mãe intacta. A mãe deste de quem? A mãe do Senhor, unigênito de Deus, Rei do universo, do Criador de tudo e Redentor de todos. Então, era desposada, mas não unida carnalmente. Carnalmente. Até essa palavrinha antes de coabitar, em Remígio de Alchere diz assim: ou essas palavras coabitar significa não a cópula carnal, mas o momento das núpcias, isto é, quando aquela que estivera desposada começou a ser esposa. É, portanto, este o sentido, antes de coabitarem, isto é, antes de celebrarem a solenidade das núpcias segundo os ritos. Nós sabemos que eles davam a casamento e depois acontecia hoje nós falamos o matrimônio, né? o casamento ali no cartório, aqui, registrasse aquilo, mas eles já eram casados, mas ainda não tinha feito a festa deles, né? De estarem ali depois unidos. Isso não quer dizer também que após eles tiveram essa relação carnal. Vamos lá, vamos seguindo que nós vamos aprendendo. Por que de tudo isso, então? Vamos falar um pouquinho de José, que nós vamos entender, né? De Maria e de José, entender um pouquinho como que José é um homem justo. José é justo. Então, por que ele pensou ali, ficou, né? Olha, e agora? O que eu faço? Ele teve essa pergunta dentro dele. O que eu faço? Vamos ver aqui Santo Agostinho, que vai dizer sobre São José, mas também temos São Jerônimo e Orígenes. Vou ler para que vocês vão estar entendendo. Depois no final a gente dá aquela fechada, tá bom? Descobrindo José que Maria estava grávida, ficou perturbado, porque a esposa que havia recebido do templo, mesmo do Senhor, e que ainda não conhecia, é encontrada grávida e, agitando-se, inquieto, discute a falar consigo mesmo. Então São José começa a fazer as perguntas dentro dele. O que farei? Denuncio-a ou me calo? Se eu a entregar, não me farei cúmplice de adultério, mas incorrerei em crueldade, pois sei que, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Se me calar, darei meu consentimento a uma má ação e tornar-me-ei partícipe do crime, juntamente com os adúlteros. Então, se calar é mal e revelar o adultério é pior, liberá-la-ei do casamento. Olha a justiça de José, né? Um homem justo, um homem que pensa, que tem virtudes, que não quer também agir com crueldade, então ele pensa, vou me afastar. Né? Ou São Jerônimo vai dizer assim, ou também pode ser um testemunho a favor de Maria, que José, confiando em sua castidade, tá? Admirado do que havia sucedido, ocultou em silêncio o fato cujo mistério ignorava. Puxa, o que é isso? Essa mulher virgem, essa mulher, né, que casta, como? Não,
Ela não poderia fazer isso comigo. Mas o que é isso então? Esse filho é de Deus. Então, ele se oculta, né, em silêncio. Origens vai dizer assim: mas, se não tinha suspeita dela, de que maneira era ele justo? Se queria deixar uma esposa imaculada? Então, quer dizer, como ele poderia ser justo? Então, bom, ele sabe que ela é imaculada, entendeu? Que é casta, que é virgem. Então, por que ele queria fugir dessa situação? Aí responde ele, ainda Origem diz assim: queria deixá-la porque conhecia que se havia operado nela um grande mistério e se considerava indigno de viver em sua companhia. Vamos lá, vamos aprender mais. O Santos ensina muito a gente aqui, né? Vamos voltar aqui para aquela linguagem, né? Eles estavam casados, como que é isso? Santo Ambrósio. Por que nós falamos então que eles já estavam casados, mas faltava então ali aquela celebração? São Ambrósio vai até dizer assim: ninguém deixa a mulher que antes não havia aceitado. Então, se ele ia liberá-la, se ele ia deixá-la é porque já tinha aceitado, certo? Concorda comigo? Então, comigo, com Santo Ambrósio, né? Eu concordo com Santo Ambrósio. Então, ao querer deixá-la, confessava ele mesmo que já havia aceitado antes. Vamos aqui, vamos fechando aqui. Tem bastante coisa, gente. Eu só estou dando um resumo, mas tem tanta coisa linda. Lembrando, nós estamos fazendo esse estudo aqui, né? De Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea, Evangelho de São Mateus, volume 1. Se você quiser comprar aí, é muito bom, tá? Fez muito bem para mim. Vamos falar um pouquinho, antes aí pra gente fechar, de José. Como que foi isso, né? O que Deus teve que fazer com José? Porque ele ficou meio assim, perguntando as coisas. E o que acontece? Então, aqui nós notamos que o anjo aparece a ele, certo? E o anjo manifesta a ele em sonho e diz assim, primeira palavra, José, filho de Davi. Olha que interessante, por que ele diz filho de Davi? Olha lá, vamos ver o que o Santos vai dizer aqui, né? Crisóstomo vai dizer assim: ao chamá-lo filho de Davi, quis trazer à sua memória a promessa de Deus a Davi, que Cristo nasceria de sua linhagem. Então ele já começa a lembrar as promessas da descendência. Opa, peraí. Filho de Davi. Então o anjo já tenta dar essa visão, essa interpretação para ele, assim, olha, presta atenção, hein? Olha aí. Tem coisa divina aí. É algo divino, é algo da promessa. Certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Deixa eu dar um pauzinho e a gente continua. Só um momentinho.